Bom, vou apresentar o curso, como funciona, a ementa, e depois também faço uma breve apresentação minha no final. Esse é um curso online, são 6 encontros de 3 horas cada, ao vivo. É um curso que o público-alvo é bem abrangente, geralmente são pessoas que já dirigem ou querem dirigir, mas a gente também recebe atores, produtores de elenco, pessoas que querem migrar para preparação de atores, diretores de cena de publicidade que estão querendo se preparar para dirigir conteúdo, para dirigir seus próprios projetos autorais, né? Ainda alunos universitários, né? Então, da graduação em rádio e TV, cinema, audiovisual, enfim. E o bom do curso online é que a gente tem pessoas do Brasil inteiro, né? Então, esse é um curso desde para pessoas com muita prática, que estão em atividade, já tem, às vezes, anos de experiência, até para quem está vindo de outras áreas, então já teve advogado aqui, já teve engenheiro, e pessoas que estão começando, né? Jovens que estão na graduação, ainda no início da graduação, e eu vejo aqui pelas experiências do curso que funciona bastante para todo mundo, né? Então, se você está começando, se você ainda não tem vocabulário, né, não tem ainda a prática, nenhuma vivência de set, tá tudo bem, não vai ficar de fora, não vai ficar perdido. Funciona também para esse público que precisa de uma introdução ainda, né? Boa noite. Quem chegou agora? Rosel. Rosel? Rosel, eu só tô te vendo, não tô te ouvindo. Acho que o microfone está desligado. Tá desligado o microfone. Desculpa, agora sim, não é? Sim, funcionou. Bom, Rosel, você tinha perguntado. Prazer. Rosel, bem-vindo, Rosel. A gente acabou de começar. Tá. Então, se você é alguém que está começando, que está receoso, será que é para quem já tem muita experiência? Fique tranquilo, que é para todo mundo, cabe todo mundo, e acaba sendo uma troca muito legal de pessoas com muita experiência e de pessoas que estão começando e pessoas de todo o Brasil, tá? Vejo também que esse curso funciona bastante para quem é roteirista ou quer ser roteirista, tá? Então, tem boa parte do conteúdo que contempla bastante pessoal do roteiro, além do pessoal da direção. Vamos lá falar da ementa. A ementa vocês encontram no site da ABC, né, do curso, imagino que vocês tenham lido, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ela em detalhes. Qualquer dúvida, podem me chamar a qualquer momento aqui, tá bom? Então tá, nosso primeiro encontro é um encontro que a gente vai falar bastante sobre teoria e história, né? Quando a gente pensa em atuação cinematográfica ou atuação para o audiovisual, em geral a gente está falando de linguagem realista naturalista, né? Hegemonicamente se consolidou dessa maneira por várias razões históricas, que inclusive a gente vai ver nesse primeiro encontro. E quando a gente fala nesse tipo de atuação, a gente está falando em atuação stanislavskiana, né, que vem de Stanislavski, né, o mestre russo, e de todas as variáveis, as vertentes que surgem a partir de Stanislavski, no mundo inteiro, mas, sobretudo, nos Estados Unidos, ali na década de 20, 30, 40, nas mãos de algumas pessoas de quem a gente vai falar bastante, como Lee Strasberg, Stella Adler, Sanford Meisner, Bob Lewis, Elia Kazan, que formam assim o que a gente chama de method acting, né? Uma derivação do sistema Stanislavski. E dentro do method acting, a gente também vai ter diversas vertentes de entendimento dessa técnica, né? Diversas ideologias, inclusive, sobre a atuação e os meios para se atingir bons resultados nos atores, né? Para além disso, a gente também contempla, digamos assim, netos, bisnetos, tataranetos de Stanislavski, até personagens aí mais recentes, que estão muito em voga agora, como Ivana Chubbuck, Uta Hagen, Eric Morris, Larry Moss, enfim, tem terceira, quarta, quinta, sexta geração, digamos assim, de coaches e diretores de atores que são de viés stanislavskiano, né?
Então, a gente traça um percurso histórico para mapear todo esse pessoal, né? Entender isso, localizar isso no tempo e espaço, entender o viés ideológico, político, histórico desse momento, das adaptações que foram feitas de Stanislavski, porque os atores que temos no Brasil hoje, cada um vai ter uma formação diferente, tá? Então, quando vocês forem dirigir pessoas, vocês vão encontrar atores com formação em X técnica, em outra técnica, inclusive em algumas técnicas que são antagônicas a princípio, né? Técnicas que detestam uma outra, né? Enfim. Então, a gente vai se localizar um pouco nesse debate, que é um debate estético e ideológico sobre a atuação, que é um debate extremamente importante no Brasil de hoje, tá? No audiovisual brasileiro contemporâneo, assim, são coisas de 100 anos atrás, mas que estão saindo em artigo da Folha de São Paulo agora, sabe? Então, é realmente super importante essa parte histórica e teórica, tá? Quando a gente fala nessas diversas técnicas de atuação que se tornaram hegemônicas para o cinema. Vamos falar também, dentro dessa parte, sobre vários conceitos polêmicos, né? E desmistificar várias coisas sobre Stanislavski, sobre a coisa da memória afetiva, né? Famigerada memória afetiva, memória emotiva, enfim. Se Stanislavski abandonou ou não, o primeiro Stanislavski e último Stanislavski, ou Stanislavski tardio, né? Vamos falar sobre toda essa polêmica, todos esses assuntos. Acho que tem algumas fake news aí importantes para quebrar, algumas fake news históricas. Então, é um conteúdo importante, né? Que eu sinto que é uma boa base para depois a gente ir para um âmbito cada vez mais prático, cada vez mais da realidade de se lidar com os atores, né? Então, o nosso primeiro encontro é esse, pilares teóricos do sistema Stanislavski e o começo desse percurso histórico, tá? Do sistema Stanislavski em direção ao method acting desses professores norte-americanos, né? Segundo encontro, a gente termina tudo isso e chega na parte histórica do Brasil, né? Como é que tudo isso veio parar no Brasil, né? As ideias de Stanislavski, como chegaram ao Brasil, especialmente através da obra do Augusto Boal, do trabalho também do Eugênio Kuznet, de diretores no TBC, também nos anos 40, enfim. Então, a gente contempla essa parte histórica do Brasil também. E aí entra em mais conceitos do ofício atoral, a partir dessas diferentes técnicas que eu estava falando. Então, aí a gente vai começar a ver, de fato, quais são as diferenças, né? E os instrumentos, as ferramentas criadas por Lee Strasberg, por Stella Adler, por Sanford Meisner, né? Vão começar a entrar nessa seara e como usar essas ferramentas para dirigir os atores. No terceiro encontro, que eu sempre falo que é o encontro mais importante de todos, encontro que muda vidas para sempre, muda mesmo, a gente vai falar sobre a análise de texto stanislavskiana. Todo departamento no cinema tem uma análise técnica, né? Quando a gente pensa no assistente de direção, por exemplo, o assistente de direção vai fazer uma análise técnica que vai ser possivelmente a mais abrangente de todas, né? Que contempla vários departamentos. Mas a arte tem a sua análise técnica, foto, som, enfim. E muitas vezes as pessoas acham que não existe uma análise técnica do departamento de direção de atores, que inclui o diretor e o preparador de elenco, quando há um preparador de elenco, né? Só que existe essa análise técnica, tá? E então a gente vai aprender o que é essa análise técnica, como fazer essa análise técnica, quais são os princípios que norteiam essa análise e os diversos elementos que fazem parte dessa análise, né? Então, circunstâncias, necessidade, objetivo, os bits, que são as unidades de ação, os verbos de ação, as atividades, o evento da cena, enfim. Esses nomes, essas palavras que eu estou falando, são palavras que já fazem parte do vocabulário de muitos atores, né? Só que diferentes atores com diferentes formações usam nomes diferentes para conceitos iguais, né? Então, por exemplo, nessa análise de texto, um dos conceitos se chama necessidade, que é o nome do Lee Strasberg para um conceito que já vem de Stanislavski, que é o superobjetivo.
Então, em Stanislavski, o nome é super objetivo. Em Strasberg, é necessidade. Na Ivana Chubbuck, chama objetivo geral. E aí, como é que eu faço, né? Eu quero dirigir o ator, fico perdido, são tantos vocabulários diferentes. Justamente, nessa aula, eu passo todos os nomes com os quais um mesmo conceito pode se apresentar. E se vocês dominam um conceito, vocês são capazes de identificar esse conceito no diálogo de vocês com os atores, não importa qual nome esse ator esteja usando para esse conceito, né? Então, não importa sob qual título esse conceito se apresente, se você domina, conhece o conceito, você é capaz de identificar e de lidar com ele a partir dali, né? Então, é uma análise de texto bem completa, tá? Contempla muitas vertentes de, enfim, formação dos atores que estão aí no mercado, para que vocês tenham esse vocabulário em comum com diversos tipos de atores, tá? E essa análise de texto, ela vai ser fundamental para todos os passos que vêm depois, tá? Para conseguir dirigir os atores, tanto na preparação, né, para desenhar o que seria a preparação desse elenco, as estratégias de preparação que a gente vai usar, até para o dia a dia no set de filmagem, né, para as instruções que a gente vai dar entre cada take para esses atores, tá? É fundamental essa aula e também é essa aula que mais dialoga com o pessoal de roteiro, né? Então, aprender a fazer uma análise do ponto de vista da atuação para dirigir os atores, né? Então, analisar o roteiro, analisar a cena a partir dessa perspectiva, é um treino muito importante e é uma conquista que nunca se perde. Vai ser útil em todos os tipos de linguagem que vocês trabalharem, mesmo depois, se vocês quiserem trabalhar com linguagem que não é realista, naturalista, enfim, vocês vão usar os elementos dessa análise de texto sempre que vocês estiverem dirigindo seres humanos, tá? Inclusive, serve para dirigir não atores, pessoas que nunca tiveram nenhuma formação, que não conhecem esses conceitos, que nunca ouviram falar nessas palavras. Serve para todo mundo, tá? E aí a gente vai para o nosso quarto encontro. No quarto encontro, eu falo muito sobre uma pessoa que é uma autoridade da direção de atores no mundo, que é a Judith Weston. Ela é uma professora de direção de atores estadunidense, que formou uma série de diretores que a gente admira muito, super premiados, enfim, no mundo inteiro, mas principalmente dos Estados Unidos, né? A Judith Weston tem um livro muito importante sobre direção de atores, que eu recomendo muito, é o livro que eu mais recomendo para quem quer aprender a dirigir atores, que é o Directing Actors, mas infelizmente não tem em português, né? Queria muito traduzir, tem esse projeto aí para daqui a um tempo, mas por enquanto não tem em português, dá para encontrar em sebo, dá para importar da Amazon, enfim, e tem também o audiobook, para quem se interessar, tem no Spotify. Mas, enfim, Judith Weston é uma autoridade no assunto da direção de atores, né? E a Judith Weston fala muito em uma coisa que se chama direção de resultado, que é o início, né, o tema que inicia esse nosso quarto encontro. E direção de resultado, aparentemente, parece uma coisa boa, né? Então, eu vou dirigir, terei resultados. Não é uma coisa boa, é um termo pejorativo, tá? A gente usa esse termo como uma coisa ruim na indústria. Direção de resultado é toda e qualquer orientação no sentido de pedir uma forma externa do ator, ao invés de colaborar para que o ator chegue organicamente nessa forma específica. Existem vários tipos de direção de resultado e é normal que vocês tenham feito isso muitas vezes, tá? Eu já fiz também quando eu estava começando, todo mundo já passou por isso. Então, é dirigir, por exemplo, falando como você quer que o ator diga fala e pedindo para ele copiar a sua entonação. Isso é um tipo de direção de resultado. Dirigir a partir de maior, menor, mais, menos, diminui 10%, né? Aumenta 20%, ou dirigir a partir de emoções, né? Então, eu quero você bem nervoso nessa cena, eu quero que você fique mais brava, dirigir a partir de adjetivos, né? Então, seja mais sexy, ou acho que você tem que ser mais babaca aqui, né? Tudo isso são tipos de direção de resultado. Direção de resultado
importante dizer, é normal, tá? Grandes diretores no mercado fazem direção de resultado. Então, às vezes, você vai ver o making-of de filmes que você admira, que as atuações estão muito boas, e você vai ver o diretor falando esse tipo de coisa. Você fala, ué, mas pode ou não pode? A questão é que os atores, em geral, atores bem preparados, sabem como traduzir esse tipo de direção, esse tipo de orientação para uma linguagem melhor, mais potente, digamos assim. Porém, muitas vezes vocês não vão ter atores muito bem preparados nas mãos de vocês, ou o bom ator não vai estar num bom dia para ficar traduzindo todas as suas orientações. Então, por isso, a gente precisa expandir o nosso vocabulário para além desses tipos de direção de resultado, né? Ter mais ferramentas para além disso, que é muito restrito. E a verdade é que se você pega uma pessoa leiga na rua e fala, vamos dirigir aqui uma cena, né? Chama duas pessoas ali no metrô, pega um celular, vamos filmar aqui a cena do conflito do casal. Uma pessoa leiga vai dirigir falando esse tipo de coisa. É o que é instintivo. Então, ela vai falar, acho que você tem que estar mais bravo, acho que você tem que estar mais nervoso. Fala assim, ó. E aí dá a fala para os atores copiarem. Ou vai, enfim, falar, acho que tem que ser mais. Esse é o natural, né? Só que a gente quer que vocês vão além disso, né? Que vocês sejam capazes de falar a língua dos atores com mais profundidade e de uma forma mais produtiva. Por quê? A verdade é que esse tipo de direção pode ser muito contraproducente quando a gente está falando em atuação realista naturalista, tá? Então, esse quarto encontro é um encontro em que eu vou falar em detalhes sobre os problemas de cada tipo de direção de resultado. Porque muito se fala sobre, não pode, não pode, não pode, mas às vezes não explicam por que não pode, né? Qual que é o risco, qual que é o problema de você usar esse tipo de direção, né? O que isso pode levar os atores a fazerem ali quando eles recebem esse tipo de direção. Então, a gente vai ver os problemas de cada um desses tipos de direção de resultado e, na sequência, as alternativas a isso, né? Então, se eu não vou usar simplesmente mais, menos, maior, menor, o que eu vou usar no lugar, né? Então, a gente vai falar sobre quais são as alternativas à direção de resultado. Porque, sim, é possível que vocês, inclusive quem já tem experiência, que já tenha dirigido dessa maneira e tenha tido uma experiência positiva, a atuação ficou boa, tá tudo certo. Só que a questão a gente quer que os nossos atores atuem bem por causa da nossa direção e não apesar dela, né? Então, se vocês de repente tinham na mão bons atores que foram capazes de superar esse tipo de direcionamento, né? Traduzir esse tipo de direcionamento para não cair numa atuação mais caricata, mais da forma, sorte de vocês, mas nem sempre a gente tem essa sorte, né? Então, importante que a gente saiba dirigir para além desse vocabulário, dessas estratégias da direção de resultado. Então, depois de falar sobre as alternativas à direção de resultado, a gente tem toda uma segunda parte dessa aula, que é sobre outro assunto que a Judith Weston fala bastante e que é fundamental mesmo, que é como criar um ambiente seguro para os atores e como fazer o elenco confiar na direção, né? Como desenvolver essa relação de confiança entre o elenco e a direção. Essa é uma aula do tipo, o óbvio precisa ser dito, porque tem muitas coisas que são óbvias, mas infelizmente, no mercado, na indústria, o óbvio muitas vezes não acontece, acontece o oposto do óbvio, né? Então, a gente tem aí muitas vezes ambientes muito ruins para atuação. E o resultado disso sempre é visível, tá? Então, muitas vezes se fala, e o bom ator, ele consegue criar uma bolha em torno dele, e mesmo se o ambiente estiver caótico ali no set, se tudo estiver errado, se a equipe inteira estiver se matando, na hora que diz ação, o bom ator, ele é capaz de entregar tudo, né? Atingir aquela grande emoção, mesmo num ambiente assim. Verdade.
tá? Bons atores, quanto mais experiência de set o ator tem, mais ele acaba criando essa casca, né, para conseguir atuar diante de adversidades, né? Porém, novamente, nem sempre vocês vão ter atores super preparados no set. E mesmo o super ator que consegue isso, ele vai ter uma queda no rendimento dele, né? Então, se você tem um mega ator que renderia 1000 num ambiente ruim que foi criado nesse set de filmagem, numa relação ruim que foi estabelecida ali entre os membros da equipe, entre a direção e o elenco, esse ator vai render menos do que 1000. Então, ele pode ainda entregar um resultado muito bom, claro, mas vai estar aquém da plenitude do que ele poderia oferecer para o seu projeto, né? Que foi a razão, inclusive, pela qual você escalou, de repente, esse grande ator, essa grande estrela, enfim. Se já é um ator menos experiente, um ator mediano, que renderia, de repente, 100 só, né, ao invés de 1000, essa pessoa pode ter uma queda tão grande no rendimento a ponto daquela atuação chamar atenção por ser ruim, né? Por estar destoando ali, por ser algo que chama atenção negativamente, né? Então, ser capaz de criar um ambiente seguro para o elenco faz diferença, não importa qual seja o seu tipo de elenco. Se você está trabalhando com grandes estrelas, grandes atores, pessoas com uma super carreira, ou se você está trabalhando com atores com pouca experiência, ou até se você está trabalhando com não atores, tá? Faz diferença em todas as situações, e faz muita mesmo, tá? E saber criar isso é um dos grandes diferenciais hoje na indústria. Pessoas que são capazes de ter empatia pelo trabalho dos atores e sabem quais são as formas de criar e manter esse bom ambiente propício para que todos os atores ali entreguem a plenitude das suas capacidades, né? Tanto o super ator, como o não ator, como o que está começando, enfim. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Então, como também desenvolver essa relação de confiança no elenco, que é fundamental para uma boa relação diretor-ator, essa confiança, e que também influi muito nos resultados que o seu ator vai poder te entregar. E aí a gente vai para o nosso quinto encontro, que é um encontro sobre análise ativa, principalmente, e vários exercícios, estratégias e ferramentas da preparação dos atores, tá? Da pré. Seja essa preparação executada por um preparador, que pode ser vocês, para quem está querendo ser preparador, quanto se essa preparação vai ser realizada pelo diretor, quando não há um preparador nesse projeto, né? Então, a gente começa pela análise ativa, tá? Que vamos falar, então, sobre esse momento da pesquisa de Stanislavski, que é a análise ativa, também conhecido como método das ações físicas, ou como a técnica dos etudes, que nada mais é do que improvisação, né? Então, vamos falar bastante sobre tipos diferentes de improvisação, os mais comuns, mais utilizados, para que serve cada tipo de improvisação, como conduzir cada tipo de improvisação. Vamos falar também sobre estratégias para realizar uma boa leitura de mesa, porque muitas vezes uma leitura de mesa mal conduzida já começa a afundar o barco, tá? Por várias razões. Uma leitura de mesa conduzida de forma equivocada é super perigoso. Vamos falar sobre exercícios que a gente faz na pré, tanto exercícios individuais com os atores, quanto exercícios cujo objetivo, cujo foco é desenvolver as relações do roteiro, né? Então, quando a gente começa um projeto novo, a gente tem um elenco chegando de pessoas que muitas vezes não se conhecem, nunca se viram antes, e dali a poucos dias vão ter que fazer um casal que está há 40 anos juntos, ou dois irmãos que são um em carne, ou enfim, uma mãe e um filho, né? Então, o que a gente faz numa pré para conseguir ajudar os atores a essas relações ficarem incríveis no nosso filme, né? Incríveis e interessantes, né? Complexas, profundas, humanas, enfim. Então, tem uma série de exercícios só para criar e fortalecer a relação entre os atores, né? E fazer essas relações do roteiro se concretizarem ali.
Para além disso, a gente também fala sobre algumas estratégias de produção de elenco, né? Então, como conduzir um bom teste, dirigir um bom teste, seja um teste self-tape, né, à distância, seja um teste ao vivo, presencial, que estratégias a gente tem, o que a gente olha num teste, como a gente avalia. A gente fala pouco sobre isso, tá? Sobre essa parte da produção de elenco, mas muitas vezes quem acaba dirigindo nos projetos autorais, o teste de elenco acaba sendo o diretor, por isso a gente também contempla essa parte. E a gente também fala um pouquinho sobre construção de personagem, tá? Quando eu digo construção de personagem, estou falando no aspecto de uma composição física outra do ator, né? De quando ele vai criar um corpo que é estranho a ele, que não é o corpo da vida dele, enfim, cotidiana, enfim, quando ele vai criar, de repente, uma composição vocal para aquele personagem. Então, a gente aborda um pouco esse assunto, mas não muito, porque ele é muito mais da esfera do ator do que, de fato, do preparador ou diretor de atores, tá? ou diretor da obra, enfim. E aí a gente vai para o nosso sexto e último encontro, cujo tema é preparação de elenco, de fato, a preparação mesmo, né? Então, a gente faz primeiro um panorama histórico da chegada do preparador de elenco no audiovisual brasileiro. Isso significa necessariamente falar sobre Fátima Toledo, pelo pioneirismo dela, pela importância dela também para a indústria. Então, a gente contempla toda essa parte histórica, né? Passa por toda essa parte histórica, e depois entra num debate mesmo, né? De entender a que necessidades o preparador de elenco veio atender no audiovisual brasileiro, né? Porque o preparador de elenco é o característico do audiovisual brasileiro, é uma invenção brasileira, que agora começa a ter em outros países da América Latina, tá? Mas preparação de elenco como se faz aqui é só nossa, é só do Brasil mesmo, né? Enfim. Então, a que necessidades esse preparador veio atender no audiovisual brasileiro? O preparador é um profissional que diminui a autonomia do diretor, que terceiriza o trabalho do diretor, né? Vamos também passar pelo debate sobre os limites éticos da preparação de elenco, analisar as diversas críticas, polêmicas, denúncias até que envolvem essa função no audiovisual, e refletir sobre as possibilidades e responsabilidades do trabalho do preparador e, em especial, do trabalho com não atores, né? Porque, historicamente, e, enfim, continua assim até hoje, a figura do preparador está muito ligada também à figura do não ator no audiovisual brasileiro, né? Então, a presença de não atores, escolher trabalhar com não atores, implica uma série de responsabilidades, inclusive porque muitas vezes a gente está falando de pessoas com algum grau ou algum tipo de vulnerabilidade social, né? Também, enfim, atores mirins, crianças, né? Então, isso envolve uma outra gama de reflexão para a gente ter um cuidado e conduzir essa prática de uma maneira ética. Nessa aula, a gente também fala sobre outros aspectos éticos, enfim, do audiovisual. Falamos sobre o coordenador de intimidade, né, que é uma figura ainda mais recente no audiovisual brasileiro, na verdade, no audiovisual do mundo, né? Então, assim, na gringa surgiu há pouco tempo, no Brasil, menos tempo ainda, então ainda é uma função muito nova, né, que a gente ainda está começando a entender na indústria o que é, quais são as funções do coordenador de intimidade, e que está ligado, claro, à figura do preparador de elenco, mas que nunca pode ser a mesma pessoa a realizar. O preparador e o coordenador são duas instâncias diferentes, mas a gente vai falar sobre isso na aula. Mas, enfim, então vamos passar também por essa questão das cenas de intimidade, né? Cenas de nudez, como a gente conduz esse tipo de cena, de uma maneira ética, de uma maneira segura, enfim. E a gente conclui, então, esse apanhadão que começa por uma parte histórica, passa por uma parte teórica, até uma instrumentalização para a prática de vocês nos projetos de vocês. São aulas longas, né? 3 horas já é bastante, mas, além disso, são aulas bem densas, tá? Com muito conteúdo, muito conteúdo. Geralmente, os alunos falam que reassistem as aulas depois, então essa é a grande vantagem do online também, né?
possibilidade de reassistir, porque o conteúdo fica gravado e fica disponível para vocês por um bom tempo, enfim. Então, às vezes a pessoa não pode ver ao vivo, enfim, ou os alunos que assistem ao vivo param para rever depois, para fazer novas anotações, enfim. Então, eu considero isso uma super, super vantagem do online, porque as aulas são densas mesmo, além de longas, mas são aulas divertidas, são aulas dinâmicas, o pessoal costuma gostar muito, e acho que agrega muito a todas as funções do cinema, mas todas essas que tem aí, que passam pelo trabalho do ator, é realmente um bom apanhado, assim, sabe? Condensado em 6 encontros, e eu tenho muita segurança de dizer que os alunos saem sabendo dirigir os atores, né? Então, nada substitui a prática, claro, e o tempo, né? Então, depois, quando vocês forem aí para o mundo e colocarem em prática o que vocês vão ter visto em aula, e exercitarem isso, só isso mesmo é que traz realmente confiança, segurança para vocês. Mas, fora isso, realmente vocês saem do curso sabendo dirigir atores, tá? Conhecendo bastante sobre diversos conceitos do ofício atoral, falando o vocabulário dos atores, sabendo o que fazer em diversas situações, inclusive em situações adversas, situações difíceis, e sabendo dirigir atores com diversos backgrounds, né? Com diversas formações e com diversas visões sobre o que é o trabalho do ator, né? Então, esse curso é uma versão assim condensada do que eu dou em um semestre de graduação em cinema, né? Então, depois do curso, vocês têm um tempinho para me entregar também um trabalho, que é um trabalho de análise de cena, né, com aqueles conceitos todos, análise de texto, é um trabalho individual, e eu dou feedback individual para vocês depois. Geralmente os alunos refazem, mandam, e eu vou dando os feedbacks, enfim. E a gente tem um canal aberto para sempre, tá? Então, quem quiser me procurar fora do horário de aula, quem quiser me procurar um tempão depois que o curso acabou, isso sempre acontece, é muito legal, então essa troca continua para sempre, tá? Uma relação que não acaba. Então, quando vocês precisarem aí de uma ajuda no projeto de vocês, quiserem conversar, marcar uma reunião também, a gente continua junto nessa, né? Então, tem sido muito legal essa troca com os alunos. E que mais que eu estou esquecendo de avisos sobre o curso? Começa semana que vem, quarta-feira, e é sempre das 20 às 23, tá? Então, o encontro está sendo às 19, mas as nossas aulas serão entre 20 e 23. Então, início dia 27, é isso? Dia 27. E quem tiver alguma dúvida também depois desse encontro aberto, quem estiver assistindo depois no YouTube, que eu sei que tem muita gente que vê depois, pode me procurar, me escrever nas redes sociais, que a gente conversa mais para tirar as dúvidas de vocês. Meninos, por enquanto, querem falar alguma coisa? Ou meninas também? Chegou a Natasha. Fala, Danilo. Olá, então, eu vi você falando muito a respeito do trabalho com não atores, que eu acho que é justamente o meu maior desafio hoje. Porque, como eu disse, né, eu trabalho numa instituição de ensino, então a gente acaba gravando conteúdo com dirigentes, com estudantes que são adolescentes, e aí o desafio que eu tenho hoje é que, geralmente, quando eu vou produzir esse conteúdo, o pessoal chega para mim, eles, claro, não sabem nada a respeito de atuação, não tem técnica nem formação nenhuma quanto a isso, e são perfis muito diferentes. O máximo que às vezes eu recebo é, por exemplo, um estudante que faz teatro e que aí sabe alguma coisinha ou outra. E aí, na hora da gente produzir o conteúdo, é que eu tenho que tentar ter aquele feeling de entender como que eu conduzo aquela pessoa. E você falando sobre essa direção de resultado, acaba que é basicamente o que eu acabo fazendo, justamente pela falta de técnica, que o que eu sinto mais falta mesmo. Até para dirigir uma sessão de fotografia, a gente acaba tendo que fazer isso, porque às vezes não dá, é muito complicado lidar com várias pessoas com perfis muito diferentes.
Então, tem gente que sai rapidinho do jeito que a gente quer, tem gente que vai ficando e a pessoa começa a ficar frustrada porque não está conseguindo e eu tentando fazer de uma outra forma. Então, acho que vai ser bacana nesse sentido. Sim, muito legal esse relato. Então, o interessante, o que eu acho muito apaixonante quando a gente pensa nessa vertente de atuação que a gente está falando, né, que a gente tem aqui um recorte, né, então atuação realista naturalista que parte de Stanislavski, né. Então, quando a gente fala em atuação stanislavskiana, a gente está falando de uma técnica, né, de um método de trabalho com atores que parte da vida, né. Então, Stanislavski sempre disse, né, que não inventou nada. Ele observou o que acontecia naturalmente com os atores em cena, e não só com os atores, com todos os seres humanos na vida, né? Então, o sistema Stanislavski e as derivações dele não são uma invenção, né, externa, né, um macete criado. Parte da observação da vida, né, de fenômenos que já acontecem naturalmente com todos os seres humanos, inclusive com os atores. Então, por isso é que funciona mesmo com pessoas que não têm formação, de repente pessoas que nunca quiseram, né, que nunca se imaginaram nessa posição de atuar, né, funciona, porque parte da vida, né, não tem nada que seja extra-vida, digamos assim, sabe? Parte da vida, parte do ser humano, de como é o funcionamento do ser humano, né? Então, por isso que tem muito efeito, mesmo se a pessoa não tem nenhuma formação. Às vezes, nas pessoas, nos não atores, vai ter até mais efeito, porque são pessoas que não estão ainda formatadas, né? Não estão ainda com nenhuma visão específica sobre a atuação, então são mais abertas. Depende muito, né? Depende. Mas, com certeza, com o público que você trabalha, né? As pessoas que você está dirigindo, vai ter bastante efeito, vai ser bem legal. Danilo tá travado para mim, então eu só te ouço, Danilo, se você falar. Mas eu escutei tudo, tá tudo então certo. tá bom. Obrigado. Nada. Mais alguém, alguma coisa por enquanto? Senão já parto para minha apresentação. Fala, Rosel. São duas coisas breves. A primeira é, você acha que há algum aspecto ou parte assim, do curso online que você acredita que poderia ser melhor aproveitado numa aula presencial ou não há nada que você não vai conseguir transmitir através da internet, né, digamos assim? Essa é a primeira coisa. Mas se você quiser, você pode responder, depois eu comento, eu falo a outra. Tá. Desse conteúdo, não. Eu acho que o online dá perfeitamente conta do recado. Mas o que eu faço, por exemplo, em aulas de graduação, que aí é presencial, a gente tem mais encontros práticos em que eu estou ali como auxiliando os alunos a dirigirem cenas, né, roteiros deles, enfim. Então, vendo como eles estão colocando aquilo em prática e, eventualmente, chamando a atenção de, olha, você viu o que você fez aqui, né? Viu que legal, você conseguiu usar exatamente tal coisa, como a gente vinha falando, ou não, ou corrigir, falar, gente, não esquece daquilo, né? Chamar a atenção, enfim. Então, essa parte de orientar a prática de vocês dirigindo cena é o que não teria num curso online, né? Mas com relação ao conteúdo abordado, eu acho que o online não perde em nada, assim. Pelo contrário, eu realmente acho que ganha, porque às vezes é um conteúdo tão denso, é tanta coisa, né? Que vale muito a pena essa oportunidade de ver e rever. Tinha uma aluna minha agora revendo assim meses depois que a gente se falou, ela falou, nossa, que coincidência, tirou foto, ela falou, eu tô vendo sua aula aqui de novo pela 10ª vez, anotando coisa, enfim. Então, acho isso muito legal do online, né? Então, a gente não tem a capacidade de absorver tudo, às vezes, numa aula, né? Tanto presencial quanto online. Mas se ela é gravada, a gente pode viver isso várias vezes e absorver cada vez mais, né? E cada hora pegar uma coisa nova, enfim. Então, isso eu acho que é o mais legal. E a sua segunda pergunta?
Alô? É, porque estava Oi. travado aqui. Na verdade, não é uma pergunta. Eu sempre estive envolvido assim com o mundo da literatura. Somente esse ano eu pude finalmente começar a me lançar assim no cinema, né? E aí comecei a fazer os cursos. Estou inclusive terminando um na ABC. Mas eu achei curioso você falar do livro de Judith, porque eu tenho ele aqui, né? Ele é sensacional e eu tenho uma editora também. E a gente está querendo abrir ali na editora. É uma coleção, né, voltada para o cinema. Então, de repente, a gente pode conversar e publicar, traduzir e publicar esse livro aqui no Brasil, porque seria realmente importante tê-lo aqui, não é verdade? Ai, vamos falar depois então, porque, nossa, a Judite é fundamental, assim, é o livro que eu considero o melhor, assim, porque às vezes as pessoas falam, você acha que eu tenho que ler Stanislavski para começar a dirigir os atores? Nunca indico isso como primeiro livro, né, por várias razões. Então, dentro de livros em português, às vezes eu sinto falta, né, de opções. Para quem quiser, assim, quem estiver assistindo depois, inclusive, o livro em português que eu mais indico para quem quer dirigir atores é O Poder do Ator, da Ivana Chubbuck, tá? Aquele livrinho amarelo que agora está bem popular. Eu considero que ele é bem didático, instrumentaliza bem quem está querendo dirigir o ator, tá? Dentro do que a gente tem publicado em português, eu acho que ele é o mais direto ao ponto, assim, eu acho que, apesar de ser escrito para atores, né? Enfim, quando você lê com um ponto de vista de direção, ele chega fácil, sabe? Então, você consegue perceber como usar aquilo. Então, é um livro que eu super recomendo. Para quem não lê em inglês, que aí não pode ler o da Judith, eu recomendo esse. Ok, obrigado. Miguel, você tá mudo, peraí, deixa eu te... Agora sim. Oi. E aí, tudo bom, gente? Prazer. Miguel Rodrigues. Gostei bastante do que você falou, das coisas. Eu estava meio fazendo outra coisa junto, ouvindo você, porque a gente está entrando no Paulo Gustavo, no edital que vai ter agora, né? Então, vários projetos, entregando um filme também, um monte de gente falando, mas não queria ter perdido a oportunidade, que eu gosto muito do trabalho. Eu sou ator também. Mas eu sou ator que só atuo nos meus projetos, assim, como do que eu tenho mais tempo, mas eu gosto de atuar. Eu acho o trabalho do ator difícil pra caralho. Muito difícil você fazer uma atuação brilhante, com naturalidade, com verdade. Você tem um texto, você tem a luz, você não pode andar até tal lugar, você não tem uma liberdade total pelo diretor, pela fotografia, às vezes. E às vezes isso é muito difícil. Você tá vendo tudo acontecendo ao mesmo tempo tá com a sua cena ali, tá ali com tudo na cabeça. É uma coisa muito, muito difícil, realmente, atuar é uma coisa muito difícil. Também dirigir ator também é muito difícil. Realmente é uma função... quando eu faço filme, eu geralmente tenho um preparador de elenco. Mas às vezes tem filmes que eu não quero, que eu não gosto, que eu não tô afim, eu tô afim de dirigir porque eu vou ter mais tempo, depende muito do caso, né? Mas é porque o diretor a gente fica com muita função para o diretor, tem muita gente para você atender, o fotógrafo, a gente perguntar o cara da arte, o cara do figurino, o ator, não sei quem, todo mundo querendo falar com você, né, no meio do set, preparando, organizando tudo, que atualmente aí você tem que dirigir o ator, né? Ele está esperando para saber o que você vai falar para ele, né? Então, assim, é bem complicado, mas a gente é bom ouvir, parabéns, legal, sucesso aí, prazer te conhecer. E eu pensei, na verdade, eu acho que eu entrei em contato uma vez, eu acho, não sei se foi pelo Instagram, que eu vi um filme que você fez, não sei, assim. E aí que eu tive esse e-mail que eu retornei, que eu olhei. Legal, Mas, legal. legal. Depois quero seguir você. Qual é o teu Insta mesmo? Deixa eu ver se eu sigo lá já. Eu sei que eu te sigo, mas é Giovana Siqueira, com um I com 2 N's, Giovana.Siqueira. Eu te dou um oi lá, qualquer coisa. Me dá um oi, que eu fui entrar no meu Instagram, não sei porque ele não está entrando no meu computador aqui. Tá. Tudo certo. Pô, prazer, gente. Pô, muito legal. Trabalho muito legal, realmente. Importantíssimo conhecer. Para quem quer dirigir ator, é muito difícil, realmente. E, assim, além disso, você tem que ser, às vezes, um pouco psicólogo do ator. Né? Os caras podem entrar numa loucura. Já aconteceu de tudo. Eu trabalho há muito tempo no mercado, né? Então, assim,
alguns anos aí nessa função de diretor. Comecei como ator, depois virei assistente de direção e a função de diretor agora há algum tempo, mas realmente tem que ter muito limite, cuidado ali com tudo, né, a qualquer momento. Você sabe que está com uma diária, uma produção de um filme, com uma diária cara, se alguma coisa acontece, como, sei lá, o ator se quebra, se machuca, ou fica deprimido, não vai, enfim, transtornado, vai embora correndo. Né? Porque é mente humana, né? Você vai trabalhando, depende do personagem, do momento psicológico, aquilo tudo, né? E realmente bem, se tiver as técnicas, todo o sistema de poder conduzir de uma forma brilhante, é sensacional. Sim. Legal. E como você falou, é uma coisa super difícil e é uma lacuna que a gente tem no nosso mercado, porque uma coisa que vem, inclusive, da formação dos profissionais de cinema no Brasil, né? Então, foi feito esse levantamento em 2010, de todos os cursos, né, técnicos e graduações de audiovisual, RTV, cinema no Brasil, e a imensa maioria não tem a disciplina de direção de atores e nada semelhante na grade, né? Sim, quando tem é um semestre só. E que é super importante, né, ter isso aí. Na verdade, eu já dei algumas oficinas em algumas faculdades do Brasil. E eu tinha um projeto que chamava... A minha produtora chama Take a Take Filmes. Uhum. Tinha um projeto que chamava Brasil Take a Take. Eu ia pelos estados da oficina de cinema. E aí chegava para o pessoal que fazia cinema, né, para os alunos, botava uma cena na frente do cara, o cara não conseguia fazer a cena, nem dirigir o ator, nem montar nada. Assim, então, é a falta, né, realmente da prática. A prática onde você realmente aprende, né, ver o que dá certo, o que funciona, como funciona, de que forma que você pode chegar ali. Então, você vai cada vez... Mas é muito lindo, esse trabalho é lindo, se conseguir. Eu quero fazer, não sei quando é que vai ser por causa do tempo, né? Mas depois me passa esses livros que eu quero comprar. Tá. E se traduzir o do inglês aí, é mais fácil que ler Sim. inglês. Mas é legal. Não, mas tem uma coisa também que tanto cineastas em formação, né, quanto, enfim, quem está querendo começar nisso, geralmente se apaixona por cinema pensando em grandes atuações, mas parece que existe um medo, né, de lidar com os atores. Então, as pessoas preferem se estimular e se desenvolver muito mais nos quesitos técnicos, né, de domínio da imagem, do que de domínio da direção de atores, né? Porque assusta mesmo. O ator é o único elemento vivo do set, o único elemento humano do set, né? Daquela imagem que está sendo criada, né? Então, é muito mais fácil, claro, a gente dominar tudo que é máquina no set, porque máquina é exato, né? É dimerizável, né? É matemático. Vou te falar também que é difícil lidar com a equipe técnica, hein, cara? Não, porque, de novo, seres humanos. Seres humanos. Se você não souber lidar com os caras, principalmente quando os caras estão num nível já alto, assim, de trabalho, né? Os caras viram as estrelas do filme. Tipo, o primeiro assistente de câmera é uma estrela. Eita, olha só. Pô, que legal. Isso vai ser um curso que você vai dar? Isso, começa dia 27, então são 6 encontros, online, ao vivo, aqui na ABC. Gente, tudo sobre ementa, sobre as dúvidas sobre os horários, formas de pagamento, enfim, inscrição, tudo lá no site da ABC, tem tudo, qualquer dúvida também, eles têm um atendimento super completo por lá. Então, espero vocês, quarta que vem, quem puder. Mas essa quarta que vem, eu vou querer muito fazer sim, vou fazer o possível. Estou entregando um filme agora, vou entregar essa semana, estou entregando agora até semana que vem, né? Mas até lá, se vai ter entregue o filme, estou liberado. Sim. Tá? Bom, fazer agora uma breve apresentação minha, que a gente já está acabando o nosso tempo aqui, mas para vocês e para o pessoal do YouTube. Bom, eu sou a Giovana, eu sou aqui de São Paulo. Eu me formei atriz no Célia Helena. Comecei a trabalhar como atriz ainda criança, fazendo publicidade, né? Então, fazia teatro na escola e fazia comerciais. Então, quando eu tive a oportunidade, eu me formei no curso do Célia Helena como atriz. E, em paralelo, eu fui fazer faculdade de cinema na FAAP, aqui em São Paulo. Então, percebi que eu gostava também de estar nessa parte atrás das câmeras, né? Para contar histórias também, não só como atriz, mas como cineasta.
E na graduação, eu logo percebi esse abismo, né, que existia entre a galera do cinema e a galera do teatro, né, entre os atores e os cineastas. Como eu estava no meio, assim, fazia parte das duas turmas, eu acabava sempre dirigindo os atores nos projetos, né? Então, fazia produção de elenco, fazia preparação de elenco, dirigia os atores nos filmes, enfim. Então, foi aí que eu me encontrei, né, nessa função no cinema, na preparação de elenco, que é essa ponte, né, realmente, entre o ator e a direção. Depois, segui também trabalhando como assistente de direção por um tempo, e segui trabalhando como atriz no teatro e no audiovisual. Estudei com diversos profissionais, com vários diretores, preparadores de elenco, ao longo dos últimos 10 anos, enfim. Depois segui pela carreira acadêmica, né? Então, fiz mestrado e doutorado em artes da cena na UFRJ. Minha pesquisa foi sobre preparação de elenco no Brasil, tanto do mestrado quanto agora do doutorado. Então, foi uma pesquisa que também me instigou ainda mais a querer compartilhar isso, né? Então, foi aí que eu comecei a dar aulas. Comecei dando aula em workshops, enfim, palestras, cursos livres. Depois comecei a dar aula na graduação do UFRJ, de RTV, disciplina de direção de atuação. Depois vim aqui para a ABC, né, nos cursos de direção de atores. Hoje também dou aula na graduação em cinema da FAP, que foi onde eu me formei, então dou aula de preparação e direção de atores lá. E é isso. Então, essa breve apresentação para não estourar o tempo aqui do encontro. Falamos mais nas redes sociais, quem quiser tirar dúvidas, enfim, conversar sobre qualquer outra coisa, estou por lá, só me chamar. E vejo vocês na quarta. Tá bom. Valeu. Até, pessoal. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa Tchau, noite. boa noite, obrigado. Prazer, hein?